Well, this afternoon, Essa tarde it's a great joy é uma grande alegria to receive receber Pastor Malcolm Pillay. Pastor Malcolm Pillay. Just stand there while I speak. He's traveled with me Fique de pé junto comigo. to China Ele foi à China comigo, and to Brazil as well. ao Brasil também. And we had some exciting moments together. Nós tivemos grandes momentos juntos. I remember teaching in China, Eu estava pregando na China 8 o'clock in the morning. desde what time? 8 o'clock in the morning 8 da manhã till 5 o'clock in the evening. até 5 da tarde. So today is easy for Então, us. hoje é fácil, It's easy. muito Amen? fácil. And just a little bit about Pastor Malcolm. Deixa eu te falar um pouco do pastor He Malcolm. comes from a Pentecostal background, Ele vem de um passado pentecostal. and he's taken over from his father, Ele está junto com seu pai. so he understands the father-son Ele doctrine. entende a doutrina pai e filho. And he started a household of faith E ele está na casa da fé with his family. com a sua família. The church grew over a few A years igreja cresceu until he heard the sound of Dr. Segi's voice. até que ele ouviu a voz do Dr. Governor And he Segi. was captivated E ele foi cativado by the message of this pela reformation. mensagem desta voz. And he serves in the household of faith Ele serve na casa da fé, called Judah Life Ministry, chamada Judah Life Ministry, Ministério de And Vida Judaica. now functioning for 14 years. E agora está há 14 anos operando lá. And he remained faithful Se manteve fiel 14 years por 14 to anos Dr. Govinder's ministry. ao ministério do Dr. Governor. He has a wife and family, Tem esposa e família, Annie, and 2 children tem 2 filhos who serve in the kingdom of God with him. que servem no reino de Deus com ele. And his desire is also O desejo também to see Christ manifest é de ver Cristo manifestado in the city. na cidade. So come, let's say, blessed is he Então vamos dizer, bendito seja aquele who comes in the name of the Lord. que vem no nome do Senhor. Come on, clap your hands. Aplauda ao Senhor. Amen. Thank you. Amen. You may be seated. Pode se assentar, amém? What could take? Well, we greet you in the wonderful name of Jesus. Cumprimento vocês no nome maravilhoso de Jesus. It's good to be back in Brazil. É muito bom estar de volta no Brasil. Last night we shared with some of the brethren, Na última noite nós compartilhamos com os nossos irmãos and it was a lovely time around the e table. foi um tempo muito amoroso ao redor da mesa. Bring greetings back from South Africa. Trago também saudações da África do Sul. Like Apostle Roy and our brother that spoke Também como o apóstolo Roy, o nosso irmão, falou so powerfully today. muito poderosamente hoje. I also want to acknowledge my spiritual father, Também gostaria de reconhecer o meu pai espiritual, Dr. Segi Govinder. Dr. Govinder. We can only do what the Father has sent us to Nós do. só podemos fazer aquilo que o Pai nos enviou a fazer. And this whole thing about the Father-Son E wineskin tudo isso sobre o odre pai e filho is about representation. é sobre representação. It's not what we say, Não é o que nós dizemos, it's what we do. é o que nós fazemos. This message is a practical message. Esta mensagem é uma mensagem prática. It's about our action. É sobre as nossas ações. So when Pastor Dwayne said Como o pastor Duane disse, to associate with Pastor Roberto, aqueles que são associados ao pastor Roberto, to make covenant with Pastor que fazem Roberto, aliança com o pastor Roberto, it's not what you say, não é aquilo que você diz, it's what you're going to have to do after é that. aquilo que você vai ter que fazer depois do que você disse. What you say O que você diz must become tem que se tornar what you do. o que você vai fazer. If that does not happen, Se isso não acontecer, then the seed, which was the word, então a semente, que é a palavra, would have been taken away by some birds. foi levada por alguns pássaros.
When Jesus speaks about kingdom, Quando Jesus fala sobre reino, the kingdom is a seed. o reino é uma semente. He says the kingdom is like a mustard seed. Ele disse que A mustard seed. Mustard seed. Ok, que o reino é como um grão de mostarda. It's a very small seed. É um grão bem pequenininho. It's tiny. É bem fininho, pequeno. But when it goes into the ground, Mas quando ele cai no solo, it grows into a tree. ele cresce como uma árvore. It is the only seed É a única semente that bypasses its small state of starting off. que ultrapassa o tamanho pequeno que ele foi originado. It should grow into a herb. Ele deveria crescer como apenas um galho, It should grow into a small plant. ou então uma planta bem pequena. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, Jesus says, Jesus disse, this seed esta semente comes a tree. se torna uma árvore. That means the little things we do, Significa que as coisas pequenas em você, the little things in our gesture, as coisas pequenas que há em você, no nosso destino. the little things in the way you honor, Ok, as coisas pequenas que você também honra. the little things in the way you greet, As coisas pequenas que você cumprimenta, sauda. little thing like keeping time, Ou então, pequenas coisas como manter um tempo. not being lazy, Não se tornar uma pessoa lenta, lerda. not one who is loose in his arrangement, Não aqueles of que living, estão perdendo a forma de viver. who stays true to the covenant, Que ficam verdadeiramente próximo à aliança. who is true to the relationship. Aqueles que estão verdadeiramente conectados aos relacionamentos. We're talking about the way you honor. Estamos falando agora sobre a forma pela qual você honra. All those things, Todas essas coisas, those little things, todas essas coisas pequenas, sets you up vai te erguer, te levantar, to become a big tree. para se tornar uma grande árvore. And if you look at scripture, Se você olhar para as escrituras, the tree is a picture a árvore é uma imagem, uma figura of a son de um filho who has to become fruitful. que tem que se tornar frutífero. God wants you to bear fruit. Deus quer que você dê frutos. So this covenant we talk about, Então essa aliança pela qual estamos falando, or the father-son wineskin we talk about, sobre o odre pai e filho, is about you becoming blessed é sobre você se tornar abençoado and to operate in a blessing. e operar através desta bênção. But we also want to acknowledge Mas nós também queremos reconhecer that every household of que faith cada casa da fé is not about its own blessing. não é sobre as nossas próprias bênçãos. It's not about its individual growth. Não é sobre um crescimento individual. You see, my church Na minha igreja, is not the church. não é a igreja dele. It's just a household of É faith. apenas uma casa dele. It in itself is a small seed. Mesmo você olhando por esse lado, se torna uma semente bem pequena. My church, A minha igreja, my household a of minha faith casa de fé, is a small cell, é uma semente pequena, but it's part of the body. mas faz parte do corpo de Cristo. One cell Uma célula needed in the body, é colocada no corpo but to make the body, para fazer o corpo. Uma pequena célula colocada no corpo para fazer o corpo. to function in the body. Para funcionar, trazer funcionalidade ao corpo. It's required, Isso requer, but it's a part of a whole. mas faz parte da plenitude. So each household of faith Então, cada casa de fé that is built within the confines of a city que é construída de acordo com a cidade is a cell. é uma célula. Doesn't matter if he has a big building. Não importa se você tem uma grande construção, um grande prédio, Doesn't matter if you have a massive ou se congregation. você tem uma congregação massiva de pessoas. That household of faith Essa casa de fé is one cell. é uma célula, But that uma cell, partícula. mas Mas esta célula is needed, é necessária, is required ela é requerida to form the city church. para que forme a igreja na cidade. We are moving from one Nós estamos se movendo a partir de um to one. para outro. Each house Cada casa forms one body. forma um corpo. So, Então, we cannot say nós não podemos dizer that when we are gathered like this, que quando nós nos reunimos desta forma como hoje, we are one. nós somos um.
Coming together Estar junto, se ajuntar, is just the beginning. é apenas o começo, o início. You see, we can agree to disagree too. Nós não podemos, dessa forma, nós também podemos concordar ou discordar. You can come together, Você pode se reunir, sit in a conference like this, se assentar numa conferência como essa say amen and agree, e dizer amém e concordar. but go out the door E sair pela porta and have a different mind. e ter uma mente diferente. Not one. Isso não significa ser um. Being together Estar junto doesn't mean one. não significa ser um. It just means we came together Apenas diz que nós estamos nos ajuntando for a meeting. para uma reunião. So when the scripture says Então, that you quando- have to be one, Então, quando as escrituras dizem que nós devemos ser um, it's speaking about one heart, fala sobre um coração, one mind, uma mente, one voice. uma voz. Not everyone doing his own thing. Não todo mundo fazendo aquilo que quer na casa. That's not what Jesus came to Isso build. não é o que Jesus veio para cá, aqui construir. Jesus didn't come to build another denomination. Jesus Cristo não veio para construir uma outra denominação. He didn't come to build a fraternity. Ele não veio para construir uma fraternidade. Jesus never came to build a big building. Ele nunca veio aqui para construir uma grande construção, um grande prédio. So when you look at the man Christ, Então, quando você olha para o homem, o Cristo, you see his body você vê nele o corpo, hanging on the tree é preso na árvore. and then resurrecting from the Então grave. você consegue ver ele ressuscitando da morte. And then the men of Jerusalem, Então o homem em Jerusalém looking up to the heavens, estava olhando para os céus that body ascended. e aquele corpo estava se acendendo. And the voice from heaven saying, E a voz disse: men of Jerusalem, homem de Jerusalém, what are you doing here? o que você está fazendo aqui? Looking up at the sky. Olhando para os céus. The same Jesus. O mesmo Jesus. The same Jesus. O mesmo Jesus. That means you can't have a Jesus, Significa que você pode ter um Jesus, an opinion of Jesus, uma opinião sobre Jesus. and I have my own opinion E eu of também Jesus. posso ter a minha própria opinião sobre Jesus. We all have to see the same Jesus. Mas todos nós temos que ver o mesmo Jesus. Maybe you have a different view of Jesus. Talvez você possa ter uma visão diferente de Jesus. Maybe your view is of the left side. Talvez a sua visão seja apenas do lado esquerdo. And you can think that you got the best view in E the você house. vai achar no seu coração que você tem a melhor vista da casa. But it's only one view. Mas se trata apenas de uma única visão. There's another company on the right side Existe uma outra companhia do outro lado, who has his view of que tem Jesus. também a própria visão dele sobre Jesus. And guess what? E adivinham o quê? He's probably thinking he has the best side. O problema é que eles também acham que eles têm a melhor visão. What we need to see now O que nós precisamos ver agora is how do I get that one who's standing on the left é como eu vou conseguir juntar a visão que tem do lado direito and the one standing on the e right também a visão que é do lado esquerdo, to agree para que essas duas visões concordem we are seeing the same que nós Jesus. estamos vendo o mesmo Jesus. I submit to you, this is the problem in the church today. Eu digo a vocês hoje, este é o problema que a igreja tem enfrentado. We all love Jesus. Todos nós amamos Jesus. We have high devotion for him. Nós já temos uma alta devoção por ele. You hear it in our songs. Vocês ouviram nas nossas canções hoje. You hear it when we pray. Você ouve quando você ora. But we are a house divided. Mas nós temos uma casa que é dividida. Because I think my house Porque eu acho que a minha casa is better than your é house. melhor que a sua casa. And we have to kill these spirits in the Nós house. temos que matar esse espírito atuante na casa. Can Brazil agree with me? We have to kill O Brasil, this type vocês do Brasil podem concordar comigo? of mindsets in the city. Nós temos que matar esse pecado. If we want to see a city church arise as Se Pastor você quer Dwayne said, ver uma igreja se erguendo na cidade, como o pastor Duane disse, we have to agree it's the same Jesus. nós precisamos concordar que se trata do mesmo Jesus. It's not about my building. Não é sobre a minha construção. It's not about my music Não é team. sobre o meu ministério de louvor. It's not about my parking bay Não and é how sobre many cars. o meu estacionamento que pode colocar vários carros. It is not about how many chairs I have Não é inside sobre the house. quantas cadeiras você tem na igreja. You cannot build a church with numbers. Você não pode construir uma igreja com números You cannot build because you have the best building ou in porque town. você tem a melhor construção, o melhor prédio. Those are just the natural things Todas essas coisas são coisas naturais that God gives you que Deus dá a vocês to build your local para house. construir a sua casa local. What God wants to see is the body. O que Deus quer ver, Ele quer ver o corpo.
his body. Ele quer ver o corpo dele. And you, the cell, E você vai ser essa célula, that little seed, essa pequena semente, to be part of the whole, que vai ser parte desse todo, to come and form the whole, para que venha formar esse corpo that completo, needs to stand que precisa ficar in the streets of the de city pé nas ruas da cidade and e declare, declarar: blessed is he bendito seja who comes in the name of the aquele Lord. que vem no nome do Senhor. So here's a scripture for us this day, Então vou trazer para vocês hoje uma escritura Matthew 23, que se encontra em Mateus 23, 37 to 39. do 37 ao 39. You see, the problem is, even when the Lord Jesus Christ is walking around town, O problema é que mesmo quando Jesus Cristo estava andando pela cidade, there are elements that want to reject the voice existiam elementos que queriam rejeitar a voz that has been sent. que foi enviada. So what we need today is perception. Então o que nós precisamos nos dias de hoje é percepção. If we cannot see, Se você não consegue ver, you cannot receive. você não pode receber. You can only take that which you see. Você só pode tomar como posse aquilo que você vê. So today we pray for open eyes, Então eu oro neste dia para olhos abertos, visão aberta, for scales to come off. para que toda essa escama saia dos seus olhos. So Matthew 23 verse 37. Mateus 23, 37 diz: O Jerusalem, Jerusalem, Ó Jerusalém, Jerusalém, the one who kills the prophets aquela que mata os and profetas stones those e apedreja aqueles who are sent to her. que são enviados a vocês. How often I have wanted to gather your children together, Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, as a hen gathers her chicks under her wings. como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. But you were not willing. Mas vocês não quiseram. See, your house Eis que a casa is left to you desolate. de vocês ficará deserta. For I say to you, Pois eu digo a vocês, you shall see me no more, não me verão mais, till you say, até que digam: blessed is he bendito é o que who comes vem in the name of the em Lord. nome do Senhor. Jesus is coming into the city. Jesus estava indo até aquela cidade. Jerusalem is the centerpiece of Israel. Jerusalém era a parte principal de Israel. Jerusalem has the temple Jerusalém tinha um templo that it draws all the other cities, que atraía todas as outras cidades. that is calling all households Chamavam todas as casas da fé to leave his household, para deixarem as suas próprias casas, to come and pay your respects at the temple. para vir e pagar o seu respeito no templo. So here's the Son of Man, Então aqui está o Filho do Homem, the Son of o God, Filho de Deus, walking down to the city, andando até a cidade, looking at all that is within the atmosphere around him, olhando para tudo aquilo que estava descrito na atmosfera. and is crying out to the city, E ele estava clamando à cidade: Jerusalem, Jerusalém, oh Jerusalem, oh Jerusalém, how have I longed. como... I want to submit to you, there's a longing in the heart of Eu the quero Father, que vocês saibam que existe um clamor no coração do Pai, which must be a longing in the hearts of the people of que God. também deve haver no coração do povo de Deus. There must be an aching inside your spirit Tem que ter algo dentro do seu espírito se movendo, to want to see the city come together. para que você deseje ver com que a cidade se reúna junto. We're not talking about a political agenda. Não estamos falando sobre uma agenda política. We're not talking about coming together just to make a voice against the government. Não estamos falando para estarmos juntos, para erguermos uma voz contra o governo. We are talking about the coming together Estamos falando sobre nos reunirmos for the formation of son. para a formação do Filho. As we have heard, Como nós já ouvimos, that the heart of the sons que o coração dos filhos has to be turned to the heart of precisam the se father. tornar para o coração do Pai. If that does not happen, Se isso não acontecer, Jesus is saying to the city, Jesus está dizendo à cidade, as if he's saying now to Brazil, e ele está também dizendo ao Brasil, to the nation of Brazil, para a nação do Brasil: unless you are willing a menos que vocês estejam desejando to submit to the voice of the one sent to se you, submeter àquela voz que é dita a você,
then only Então somente you, like little children, vocês serão crianças pequenas, can be gathered criancinhas, under the wings. estarão debaixo das asas dele. The wing speaks of safety. Essas asas falam sobre segurança. The wing speaks of covering. Essas asas falam sobre estar seguro, aliança. The wing speaks of blessing. Essas asas falam sobre bênçãos. If we are not under the covering of God Almighty, Se você não estiver debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso, houses in the city as casas da cidade become desolate. ficarão desoladas. The word desolate means curse. A palavra desolada significa maldição. The word desolate means empty. A palavra desolada significa vazio. You can have religion, Você pode ter religião, but no joy. mas não haverá alegria. You can have religion, Você pode ter religião, but no peace. mas não haverá paz. You can have religion Você pode ter religião without a righteous standard. sem justiça. And the kingdom of God, E o reino de Deus established through the sons of God, é estabelecido para os filhos de Deus. has to be manifest. Tem que ser manifestados. Has to be Tem que ser established estabelecido in the confines of the city. nos confins da terra. See, we're speaking about an order that's far greater than Estamos- the natural elements. Estamos falando sobre algo que é maior do que esses elementos naturais. We're speaking about an order that has been constructed in the heavens, Estamos falando sobre uma ordem que já foi construída nos céus, which has to be manifest que on precisa the earth. ser manifestada na terra. And that can only come Isso só pode acontecer when the hearts of those that are in the city, quando os corações daqueles que estão na cidade, every household of faith, cada casa de fé, ministers, pastors, ministros, pastores, if you are here with your set man se from você your está aqui local com seu homem house, estabelecido da sua casa local, all with one voice have to declare, todos com uma única voz devem declarar: blessed is he bendito é aquele who comes que vem in the name of the no Lord. nome do Senhor. The curse is removed. A maldição foi removida. Not when I just say this. Não apenas dizendo, I have to practically eu preciso praticar show this. e mostrar isso. You see, the kingdom is work. O reino é trabalho. And what we have done over the years in church, O que nós temos feito durante muitos anos na igreja, we ask the people just to come and sit nós apenas pedimos para que as pessoas venham e se assentem and enjoy the show. e aproveitem o show. But our relationship with Father Mas o nosso relacionamento com o Pai is devotion. é devoção. This is why you practically have to submit to a covenantal Father. É por isso que você sempre tem que se entregar a uma aliança, a um Pai da Because casa. God wants to develop or see a practical dimension in the people. Porque Deus quer desenvolver uma dimensão prática no povo. The kingdom of heaven is not just what I speak. O reino dos céus não é apenas aquilo que eu falo. It is much more É on, muito mais on how I live, da forma que eu vivo. the way I live, A forma que eu vivo. the way we move. A forma que eu me movo. It's not when we have our church service on a Sunday. Não é somente quando nós temos o nosso culto de domingo. That's just the coming together to encourage the Isso body. é apenas um ajuntamento para encorajar o corpo. But it happens when you are functioning outside. Mas isso vai acontecer quando você funcionar do lado de fora. You see, I can come to my brother and say, I love you, my Se brother. eu vier à igreja e falar, eu te amo, meu irmão. And that is just something I've done naturally. Isso foi algo que eu fiz de uma forma natural. But is the love still intact when I'm outside? Mas será que esse amor ainda está intacto quando eu estou do lado de fora? How do I speak of my brother when I'm outside? Será que eu falo dessa mesma forma com o meu irmão lá fora? What do I think of my brother when I'm outside? Será que eu penso no meu irmão quando eu estou lá fora? What representation of kingdom Que tipo de representação do reino is revealed about my brother é revelado sobre o meu irmão outside? do lado de fora? Love is just not something we speak. Amados, não é somente aquilo que nós falamos. I submit to you. Eu submeto a vocês hoje. Love is who we are. Amor é o que nós somos. He is love. Se ele é amor, The church is love in a the igreja é amor com ele. And the way we live, E a forma pela qual nós vivemos, the way the church operates, a forma que a igreja opera, has to show tem que mostrar, deve mostrar that dimension of Christ. essa dimensão de Cristo. And I can't do it by myself. E eu não posso fazer isso sozinho. I need all dimensions, Eu preciso de todas as dimensões disponíveis. all views Todas as visões, as vistas.
Not just to say, I love you, my brother, Não somente dizer, eu te amo, meu irmão, but to practically mas praticar, come together estar with juntos, one voice, com uma única with voz, one heart, com um único coração, and declare over the e city, declarar sobre a cidade: blessed is he bendito é aquele who comes in the que name vem of no nome do Senhor. every household of faith Cada casa de fé has an obligation tem a obrigação to see the city church de arise. ver a igreja na cidade se erguendo. You cannot build selfishly. Você não pode construir em cima do orgulho, Only consider my house. ou apenas considerando a sua própria casa. You know, just get my elders together Olha aqui, juntar apenas os meus diáconos e presbíteros. and let's discuss about the building E plan. vamos discutir sobre os planos de construção. And thinking you are building the E kingdom. pensando que você está construindo o reino dessa forma. All you are doing is taking care of home affairs. O que você está fazendo é apenas cuidando da casa local. All you are doing is patching and painting your Você house. apenas está construindo muros e pintando as paredes. You're doing renovations in your own home. Você está fazendo renovação na sua própria casa local. But yet you're neglecting the temple. E desta forma você está negligenciando o templo. The temple is in ruin. O templo está em ruínas. We're speaking about the temple to rise in the city. Nós estamos falando sobre um templo sendo erguido na cidade. And in Haggai chapter 1, Chapter? 1 Em Ageu capítulo 1. verse 2 to 11. Ageu 1, a partir do versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Here's Haggai the prophet Aqui está Ageu, o profeta, coming to a place chegando a um local of understanding de entendimento, that after the people left Babylon, que depois que o povo deixou a Babilônia, the special people of God called Israel, principalmente o povo de Deus chamado Israel, coming back to rebuild, voltaram para reconstruir, go back into their own locations, voltando para suas próprias localidades, concerned about their local house, concernente à casa local, and neglected the temple of God. e negligenciando o templo de Deus. In this dimension, Nesta dimensão, in this season, neste tempo, nesta estação, when the Bible says local house, quando a Bíblia fala sobre casa local, your paneled house, a sua casa local, it's speaking about the local church. fala sobre a igreja local. A minister is only concerned about his local house. E os ministros têm apenas se preocupado com a construção da sua casa local. I want to do the best for my Eu house. quero fazer o melhor para minha casa. And all he's worried about is E local building. ele só está preocupado com a sua construção local. He builds a good team. Eles constroem um bom time. And yes, they're doing mighty things in the E city. eles conseguem fazer coisas poderosas na cidade. But everything is self, Mas tudo é algo próprio, para si próprio, for self, para eles próprios and for e self-edification. para sua própria edificação. It is you doing what you think is right in your own E eyes. eles fazem o que acham justos e corretos diante dos seus próprios olhos. What must happen Isso deve acontecer.
is that you need to know that everything we do O que deve acontecer é que vocês devem saber que tudo aquilo que nós fazemos must be connected to the temple. devem estar conectados ao templo. We are here to explain to you what it means to be a temple builder. Nós estamos aqui para explicar para vocês o que significa ser um construtor do templo. The church in the city A igreja na cidade is speaking about erecting the temple within the confines of city. fala sobre reconstruir o templo até os confins da terra. That your church A sua igreja is part of a bigger plan. é parte de um plano maior. Your household of A faith sua casa de fé local is part of the bigger plan. faz parte de um plano maior. And that household, E essa casa as important and as glorious as it is, é tão importante e gloriosa como dizem que ela é. has to be a builder Tem que haver um construtor for the temple para o templo, to be formed in the city. para que o templo seja formado na cidade. The Bible says here, A Bíblia diz aqui: this people, este povo, this people, este povo, this is Israel, estão falando sobre Israel, whom God called son, aquele que Deus chamava de filho, the time he drew them out of Egypt. no tempo que eles saíram do Egito. The entire nation identified as one son. Eles, diante da nação, eles eram reconhecidos como um único filho. In other passages of scripture, Em outras passagens nas escrituras, Jesus speaks of Israel Jesus fala sobre Israel and he calls them my people. e chama ele de meu povo. Here in Haggai, E aqui em Ageu, as soon as they are looking for self, assim quando eles começaram a olhar para si próprios, want to build their own paneled queriam houses, construir a sua própria casa local. they are no longer regarded as my people. Não estavam mais sendo considerados como meu povo. God does not call them my people. Deus não chamava mais eles de meu povo. God identifies them as this people Deus identificou eles como este povo, não meu povo. because they were self-seeking. Porque eles estavam procurando reconhecimento próprio. They were building for self Eles estavam construindo para si próprio. and not concerned about E the não temple. estavam preocupados com o reino. And the Bible says, E a Bíblia diz, when they started behaving like this, quando eles começaram a se comportar desta maneira, when they were concealed in their own corner, quando eles estavam ali se preocupando com a sua própria esquina, com as suas próprias coisas, with their own view of Jesus com a sua Christ, própria visão de Jesus Cristo, their house a casa deles became desolate. se tornaram desoladas. You know what the Bible says here? Você viu o que a Bíblia disse I aqui? mean, you read it. We Você heard já it. leu comigo. It says that when you are gathering, Disse que quando você se reúne, se ajunta, while you are earning your wages, conforme Your você vai salary. ganhando o seu salário, while you are doing business as normal, quando você começa a fazer negócios normalmente, you think you did a good job. você está achando que está fazendo um bom trabalho. You think you earned your salary Você acha que você ganhou o seu salário, by the sweat of your brow. mas através do suor do seu You rosto. worked so hard Você trabalhou muito duro to build this house, para construir essa casa. and you brought it home. E você trouxe para casa You put it on the e table. colocou na mesa. You called your E wife. chamou sua esposa. You called your Chamou children. seus filhos. See how much we earned. Veja quanto nós ganhamos esse mês. See how much we made. Veja quanto nós fizemos esse mês. And then you say, okay, let's rest tonight. Aí você diz para eles, ok, vamos descansar hoje. And the family goes to E a sleep. igreja e a família vai dormir. Next morning you wake up. No próximo dia pela manhã, You go to the table. você vai para a mesa. And when you look at the E table, quando você olha para a mesa, all your salary, todo o seu salário, all that you worked tudo for aquilo que você trabalhou o mês inteiro, is gone. foi embora. And now you say, E agora você vai dizer, we need to have a prayer meeting. precisamos fazer uma reunião de oração por isso. God needs to help us now. Deus tem que nos ajudar agora. I don't understand what's Eu não going on. entendo o que está acontecendo. But the problem here now, Mas o problema aqui é, when you read the scripture, quando você lê as escrituras, the Bible tells us a Bíblia nos diz that the devil didn't take the money away. que não foi o diabo que levou o dinheiro. It's not Satan. Não foi Satanás que levou o dinheiro. The Bible says A Bíblia diz God blew it away. que Deus que assoprou, o próprio Deus assoprou. This is strange. Parece estranho. God blowing your earnings away. O próprio Deus soprar todo o seu ganho mensal para fora, embora. Strange.
É estranho. God is declaring Deus está declarando to the people in the city para o povo na cidade that you are going to bring it home que você vai trazer para casa and put it in a pocket e with colocar no holes in seu it. bolso com buraco. You put it in the pocket, Você vai colocar no seu bolso, but there's a hole in the pocket. mas vai haver um buraco nesse bolso. Because when you put your hand back E in, quando você bota a sua mão de volta, your earnings are gone. todo o seu salário já foi embora. Desolation, Desolação, dry, seca, Famine. sequidão, fome. are all marks Todas essas são marcas of the curse. da maldição. And we came to declare that God wants to remove the curse E from nós Brazil. viemos hoje declarar que Deus quer remover esta maldição. We don't want to see any more desolation. Nós não queremos mais ver nenhum tipo de desolação. The curse has to be lifted. A igreja tem que ser levantada. And the only way it's going to happen E isso só vai acontecer is when the hearts of the sons quando o coração dos filhos turn to the hearts of the tornar-se fathers. para o coração do pai. Now there are two levels of sons. E agora existem dois níveis de filhos. There are sons to the local father, Existem filhos para a casa local and then there are sons who come to the one sent into the city. e existem filhos que se achegarão para aquele que foi enviado para a cidade. That means the fathers of households in a city Significa que os pais das casas na cidade need to understand that through apostolic voice, precisam entender que a voz apostólica, one comes into the town quando chega na cidade, declaring that which is in the declarando heavens, aquilo que já está no céu, that has to be manifest upon tem the que earth. haver uma manifestação sobre a terra. And when the fathers of these E households quando o pai dessas casas recognize the voice of an Elijah reconhece a voz de Elias, coming through one sent into the city, vendo aquele que foi enviado para a cidade, they have to know, eles têm que saber, they must recognize, eles precisam reconhecer, they have to see. eles têm que ver. You see, at this moment you have to have perception. Veja, nesse momento já existe uma percepção. Because if you don't see, Porque se você não vê, you're not going to get. você não vai conseguir obter. You have to understand that for your desolation Você precisa entender que para que essa desolação to be removed, seja removida, you have to say, blessed is he você precisa dizer: bendito é aquele who comes in the name of que the Lord. vem no nome do Senhor. I submit to you today Eu submeto a vocês hoje that fathers of households, que os pais das casas, you see, this city church doesn't happen overnight. essa cidade, essa igreja que está sendo construída na cidade, não vai nascer do dia para a noite. It's laboring. É um trabalho, é trabalhoso, It's work. tem que trabalhar. The value system has to be entrenched. O sistema de valor tem que ser instaurado. You can't have the culture Você não pode ter a cultura if the word is not in you. se a palavra não estiver em você. And you can't get the word Você não pode obter a palavra to adapt to your culture. e adaptar a sua cultura existente. Something has to shift. Alguma coisa tem que mudar, algo tem que ser alterado. It's either you become like him, Ou você vai se tornar como ele, but it's not him wanting to become like you. mas não é ele que tem que se tornar como você. The divine exchange Essa mudança divina has to be all. tem que acontecer em todas as coisas. Every believer, Em cada cristão, every son and em daughter, cada filho e filha, every microcosm, cada ser microscópico, every household of faith, cada casa de fé, every saint of God, cada santo de Deus, all todos looking like Jesus. têm que parecer como Jesus. With all your dimensions, Em todas as dimensões, with all your gifts, com todos os seus dons, with all your talents, com todos os seus talentos, with all your ability. com todas as suas habilidades. We are not no longer building our own house. Nós não estamos mais construindo a nossa própria casa. We are all together. Todos estamos juntos, Wow, forming the temple in the city. formando o templo na cidade. And it is this temple, E é este templo, those that are in the world, aqueles que estavam no mundo, those that do not know Jesus, aqueles que não conheciam Jesus, begin to look at the church, começam a olhar para a igreja, who is set apart, que está separada, who is operating from a kingdom que está dimension, operando a partir de uma dimensão do reino, will stand back que fica para trás and open the gates, e abrem as portas, will fling wide the gates, abrem todas as portas and say, let the King of Glory e come in. disse: deixe que o Rei da Glória entre, Let the King of Glory come in. deixe que o Rei da Glória entre.
And he comes with the numbers and with the body and with Yeah. the configuration of many E following. eles vêm com muitos, com números, com muitos números e com muitas configurações. But although they are many, Mas mesmo que eles sejam muitos, they are one. eles continuam sendo um. Behold, O Israel. Behold, O Israel. Contemple, ó Israel, The Lord your God. o Senhor, o seu Deus, The Lord our God. o Senhor, o nosso Deus, He is one. Ele é um. No one is singing his own song. Ninguém mais canta a sua própria canção. See? You go to church, you asking him, what songs you doing in Você vai na church sua today? igreja e pergunta: qual é a canção que você vai cantar hoje? What music you playing Qual today? música você vai tocar hoje? But in this configuration, Mas neste tipo de configuração, we all singing the same todos song. cantamos a mesma canção. I don't need to ask my brother from another mother, Eu não preciso perguntar ao meu irmão de uma outra mãe: what song you singing? qual canção você vai cantar hoje? Because we will all know the Lord. Porque todos nós aqui já conhecemos o Senhor. This is what we want to see. É isso que nós queremos ver. One voice, Uma voz, one heart, um coração, one mind, uma mente, operating in the city. operando na cidade. So, for the curse to be removed, Então, para que essa maldição seja removida, we want your laboring and your toiling nós queremos que o seu trabalho to bring forth good fruit. traga bons frutos. We want the households of faith Nós queremos que as casas da fé to produce mighty sons, produzam filhos poderosos, mega sons, filhos Mega. melhores, big sons, filhos grandiosos, sons of value, filhos que têm valor, sons that are equipped to operate in legitimate places on the earth. filhos que são equipados para trabalhar em locais legítimos na terra, To come into your dominion mandate. para chegar até o seu mandato de domínio. You see, the church has dominion over the earth. A igreja tem domínio sobre toda a terra. When Adam was placed in the garden, Quando he Ad- had dominion. Quando Adão foi colocado no jardim do Éden, ele tinha o domínio. And when Jesus has come onto the earth, Quando Jesus veio até a terra, he didn't just come to save you. ele não veio apenas para salvar você e eu. As Pastor Dwayne said, Como o pastor Duane disse, salvation is just the first step. salvação é apenas o primeiro passo. It's the entrance. É a entrada. It's the way you get in. É a forma pela qual você vai acessar. Once you get in, Uma vez que você tem o acesso, you have to know the one who você introduced precisa you, saber who aquele brought you que in. introduziu e trouxe você. You have to be married with him. Você precisa se casar com ele. You have to be one with Você him. precisa ser um com ele. We have too many people staying by the door. Nós temos muitas pessoas que ainda permanecem em frente à porta e não entram. And the problem with staying by the door, E o problema de estar à porta, the way you came in, da forma pela qual você veio, is also the way you go out. é também a forma pela qual você vai embora. There's only one way. Só existe um caminho. There's not many doors. Não existem muitas portas, várias portas. Salvation is the entrance. Salvação é apenas a entrada. Dominion is your mandate. Domínio é o seu mandato. Aleluia. The church has to operate in dominion. A igreja precisa operar em domínio. Listen, it's not about singing songs Não é mais sobre cantar canções and having a good e time, ter um bom tempo na igreja, worshiping adorando and doing all the e lovely stuff fazendo we're todas doing. as coisas amáveis que fazemos. It's good. É bom, Carry on. continue fazendo, But that's not the only thing. mas não é a única coisa. There's more for the body. Existem mais coisas para o corpo de Cristo. Every child of God has to rise up. Cada filho de Deus tem que se erguer. When God came to Ezekiel, Quando Deus veio até Ezequiel, the Bible says Ezekiel was flat on his face. a Bíblia diz que Ezequiel estava de rosto ao chão. He was weeping before the Lord. Ele estava chorando diante do Senhor. High devotion, Ele era muito devotado. great excitement, Ele era grandemente empolgado. great praises for the Lord. Ele tinha louvores lindos para o Senhor. But the next verse says, Mas o próximo versículo diz: the angel of the Lord said to him, o anjo do Senhor disse a ele: Son of man, filho do homem, stand up. fique de pé. I submit to you, it's time for the church Eu to estou stand dizendo para up. você hoje que é tempo da igreja se colocar de pé. The church has to arise. A igreja tem que se erguer. Do not
sit back in your own corner, Não fique mais parado na sua própria esquina, doing your own thing. fazendo a sua própria coisa. The voice of the A Father voz do Pai must be echoed tem que ecoar na in the casa, streets of Jerusalem. nas ruas de Jerusalém. They have to know Eles têm que saber that there is a God in que existe Israel. um Deus nesse lugar. There is a God in Brazil. Existe um Deus no Brasil. And He wants His Son E Ele olha pelos filhos to dele manifest e in the espera para que o city. filho dele se manifeste na terra. And we declare the rising of the sun Nós in the declaramos o erguer dos filhos de city. Deus na Oh, cidade. blessed is He. Bendito é aquele comes in the que name vem of no the nome do Senhor. Aleluia. Blessed is He. Bendito é aquele. Awesome is He. Maravilhoso é aquele. Holy is He. Santo é aquele. Mighty is He. Poderoso é aquele. How great is He. Maravilhoso é aquele. Man, I tell you that we have been a church that has just been doing some religious activity Nós temos sido igreja que fazemos apenas coisas religiosas. without the identity of our dominion. Tem mandate. uma identidade de domínio. The Bible calls you kings and priests. A Bíblia chama eu e você de reis e sacerdotes. Royal priesthood. Sacerdócio real. Holy nation. Nação santa. Not holy house. Não uma casa santa. Not holy dwelling. Não um habitar santo. You're a nation. Nós somos uma nação. Now, let me submit to you not just the Brazilian nation. Deixa eu dizer para vocês, não apenas a nação brasileira. The church from Africa. A igreja da África. The church from Brazil. A igreja do Brasil. The church from India. A igreja da Índia. Church from America. Igrejas da América. Is a holy nation. São todas nação Is a santa. royal priesthood. São todas sacerdócio real. And let me make another declaration. Deixa eu fazer uma outra declaração. The church doesn't belong to one man. A igreja não pertence a um homem. The church doesn't belong to a denomination. A igreja não pertence a uma denominação. The church is Jesus A Christ. igreja é Jesus Cristo. And He said, E Ele está lá. Jesus said, Jesus disse: I will build my church. elas serão a minha igreja. I will build my church. Elas serão a minha And igreja. the gates of hell. And the gates of hell E as portas do inferno will not prevail against não prevalecerão contra ela. Aleluia. it. The church is not a weak church. A igreja não é algo fraco. Not battling along the Não, side of the road. que fica brincando ali próximo à estrada, Doing its things on a fazendo Sunday as and a coisinhas weekday. deles sozinhos ou jogando jogos. The church is the voice of Christ on the A earth. igreja é somente a voz de Cristo. Can you say with me? Você pode dizer comigo de novo? I am Eu sou the voice of Christ a voz de Cristo on the earth. na terra. The only Jesus the world is going to see is you. O único Jesus que a terra vai ver é você. But if you're hiding singing songs in a Mas se você building, continuar escondido dentro do templo, cantando canções, they're not going to see the Jesus. eles in não you. não vão ver o Jesus que está em você. We have to rise. Precisamos nos erguer, levantar. We have to manifest. Precisamos nos manifestar. And we have to reveal the Christ. Precisamos revelar o Cristo. It's not going to happen when we are operating individually. Isso não vai acontecer quando você opera de uma forma individual. When churches are working by themselves. Quando a igreja trabalha por si só. Listen to me, it's not going Me to work. ouça. Isso não vai funcionar. If I'm looking over my fence Se eu estiver procurando pela minha família and being worried about what my brother e is está doing. procurando aonde o meu irmão está, se meu irmão está aqui, se meu irmão não está aqui. If I'm a pastor of a Se eu church, sou um pastor da igreja, my brother is another pastor o meu working irmão, down the e road. se meu irmão é um outro pastor que trabalha embaixo da estrada, I don't go walking around his house eu to não see vou lá what he built, olhar e ver para procurar saber o que ele está construindo. and then come back to my house. Então ele volta também para minha casa. He got 10,000 seats. Lá ele tem 10 mil assentos. I want 20,000 Eu seats. quero ter 20 mil assentos. Then I go back to his house. Então eu vou lá até a casa dele de novo. Oh, he's got this big, beautiful roof. Cara, ele tem um teto muito lindo. Oh, he built it out of clay. Olha que telhado feito de barro. I want to build it out of steel. Eu quero fazer um telhado feito de aço. So church has become a competition. Então a igreja se tornou algo de competição. Who's got the best house in town? Quem tem a melhor casa na cidade? Who's driving the best car in town? Quem tem o melhor carro na cidade? Who's preaching the best in Quem town? está pregando melhor na cidade? And while brothers are behaving badly behind the pulpit, Enquanto os irmãos estão se comportando de uma forma errada por trás do púlpito, children are becoming illegitimate on the seats. filhos têm se tornado ilegítimos nos assentos. That, my friend, is desolation. Por isso que a terra está desolada. The houses are left desolate. Por isso que ele diz: a minha casa está desolada. No fruitfulness. Não tem frutificação.
Instead of sons, we have orphans sitting in the chairs. Ao invés de filhos sentados nas cadeiras, nós temos órfãos sentados à cadeira. They don't know their destiny. Eles não conhecem nem mesmo o seu destino final. They don't know why God has placed them on the earth. Eles não sabem nem quem foi o motivo pelo qual eles foram colocados na terra. They don't realize that the Father in their midst Eles ainda não perceberam que existe um Pai no meio is deles. the one dispensing grace. Aquele que está dispensando graça. And because they all come in as broken vessels, E porque vocês vêm como vasos quebrados, the vessels can't contain the os dispensation vasos of não grace. conseguem aguentar a dispensação desse óleo. And all is getting wasted. E esse óleo é gasto, derramado. That's the holes in the pockets. É aí que eu quero dizer que quando há furo no seu bolso, And we need to develop and build the church nós precisamos desenvolver e construir a igreja on the basis of what Jesus saw, nas bases daquilo que Jesus viu, not based on what I think it needs não to be. baseado naquilo que eu acho que é. That church, Esta igreja, that house, aquela casa, that temple aquele templo, is what the gates of hell cannot prevail. é aonde as portas do inferno não vão prevalecer. So I pray that as we continue speaking about the temple in the city, the church in the city, Eu oro para que conforme nós estamos continuando falando sobre a construção do templo na cidade, our definition and identity a nossa definição de identidade must be that. deve ser, It starts from a single house, começa sobre uma casa singular, a father and his sons. o pai e os seus filhos. But that father and son Mas esses pais e must filhos connect to the voice coming into the city. devem se conectar à voz que vem até a cidade. And when he assembles to that voice, E quando eles se reúnem a esta voz, all the brothers from around the city todos os irmãos que estão ao redor da cidade are gathered within that se confines. reúnem nesse confim. And they are building E eles- that section of the house. E eles começam a construir aquela seção, aquela parte da casa. And maybe in Sao Paulo E, there's another. talvez em São Paulo possa ter uma outra. And they bring that section of E the eles também house. começam a construir essa outra parte da casa. Even that is not the church. Mesmo assim, ainda não é a igreja. But it's part of the building Mas faz process parte do processo de construção that needs to take place around the cities of the earth. que precisa tomar lugar em toda a terra. And each one E cada um has his part. tem a sua parte importante na A construção. partaker of grace. Fazem parte desta graça, participantes da graça. It starts with a local father Começa com o pai local da casa and hearts submitting to that e father. os corações que são submetidos a ele. And then it has to be the hearts of fathers within the city. Então ele tem que ser o coração do pai tem que estar na cidade. Set men of houses within a city. Set men of houses within a city. O homem estabelecido nestas casas na cidade. Confining to the one sent Ele- to apostle. E vão estar concernentes àquele que é enviado, o apóstolo, To bring in alignment. para trazer o alinhamento, To bring in clear definition. para trazer definições claras, com clareza, To gather together. para estarem juntos, conectados. All of this is coming under the wing. E todos esses estarão debaixo das asas. All of this is the chicks coming under the Todos wing serão pintinhos debaixo das asas that Jesus saw que Jesus viu when he came into Jerusalem. quando ele veio até Jerusalém. And we see the same for Brazil. Nós vemos o mesmo aqui no Brasil. Queremos o mesmo aqui para o Brasil. All coming under the wing Todos estando debaixo das asas of the grace covering of our da Lord and grande Savior. graça poderosa de cobertura. Amen. Amém? God bless you. Deus te abençoe. Thank you. Thank you. The Lord bless Obrigado. you. Que Deus abençoe. Thanks, Pastor Malcolm, Obrigado, pastor Malcolm. for the very clear Foi muito clara presentation a mensagem of the city church configuration. da configuração da igreja da cidade. And I'm glad that you've clarified E que o Senhor clarificou that the city church que a igreja da cidade is not a miraculous event. não é um evento milagroso. It begins with the local household of faith. Começa com a igreja local da fé. We have tremendous respect Nós temos um respeito tremendo for the local house. pela igreja local. And from the local house, A família, according to the model in de acordo Israel, com o modelo da igreja local, you get a family. nós temos uma família. The next tier No próximo ano, is a clan. o plano. The next tier No próximo ano, is a tribe. é uma tribo. The final tier No ano final, is
all tribes coming together. Todas as tribos se reúnem. One of our greatest problems Um dos maiores problemas in this city, nessa cidade, we want the benefits of Zion que queremos os benefícios de Sião without visiting Hebron. sem visitar Hebron. Zion Sião will always escape us sempre será uma saída if we do not come to Hebron. se nós não chegarmos a Hebron. Hebron is a place Hebron é um local where you declare to your David, aonde você declara ao seu Davi: I am bone of your bone eu sou osso do seu osso and flesh of your flesh. e carne da sua carne. Once you have qualified Quando você é qualificado in finalizing that level of covenant, em finalizar esse nível de aliança, then God is ready e Deus está pronto to move the church para mover a igreja to the next level. ao próximo nível. Amen. Amém? So if you come from different households, Se você vem de uma igreja diferente, please understand we do not despise your building. entenda que nós não estamos desprezando o seu prédio. It's an important quarry, É importante pedreira. uma pedreira, quarry. It's an important quarry É uma pedreira importante in the formulation na formulação of the man of God do homem de Deus to his final destination. para o destino final. Amen. Amém? Thank you, Malcolm. That's wonderful. Maravilhoso. Well, 3 sessions are gone. Então, 3 sessões, terminamos. Come on, clap your hands. That was Aplauda ao Senhor. wonderful. Maravilhoso. You thought it was going to be boring. Talvez você pensasse que seria chato. You thought you're going to sleep. Muitos queriam We dormir. are wide awake. We are wide awake. Nós estamos acordados. Do we need to go to lunch? Será que nós precisamos almoçar? We can flatten this thing. Nós podemos continuar. I feel the Holy Ghost. O Espírito Santo. Hallelujah. Who needs lunch? We are eating. Para que almoço? Não precisamos We comer. are eating at the Nós já great estamos nos alimentando. banquet table Estamos alimentados aqui of the Lord. do Senhor. This is the table of the É Lord. a mesa do Senhor. We are eating meat, Nós estamos comendo a carne. royal wine. O- Who wants to go and drink kashasha? Quem quer beber cachaça? Hallelujah. Aleluia. Awesome. All right, let's go and eat. Let's go and eat. Não, vamos almoçar, vamos almoçar. Hallelujah. Aleluia.